Fala, audiência Nova Onda, vem que hoje tem conteúdo bom. Estamos aqui com ele, o responsável, CEO da empresa Ideia em Pixel. Falei certinho? Certinho. Marcos Meire, vamos falar sobre marketing, sobre... Ele é o cara. Se apresente aí, por favor, e vamos Uhum. embora. Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, agradecer aí primeiramente ao Mário, à Cássia, por mais uma vez eu estar aqui nos estúdios, tá bom? É sempre um carinho, é sempre bacana estar aqui para poder ajudar vocês e a todos os nossos ouvintes, né? Com conteúdo, né? Com aquilo que de fato está transformando o mundo, né? Então é isso aí, estou aqui à disposição. Então, vamos embora. Já vamos começar logo as perguntas. Você aí, empreendedor, tá querendo empreender, tá aí na área, querendo saber um pouquinho sobre anúncios. Então, eu vou perguntar logo. Por que que eu gasto tanto em anúncio e não consigo ver resultado? Então, isso daí é uma das perguntas, né, muito requisitada para nós profissionais. Geralmente o cliente investe um valor e às vezes ele não tem um retorno e ele, poxa, mas como que funciona? Eu investi e não obtive o retorno esperado e tal. Então, isso acontece por vários fatores, tá? Então, por exemplo, se você tem uma página, né, para a qual você direciona um anúncio e essa página não tem uma qualificação muito boa, né, dentro daquilo que é para ser, por exemplo, se ela é uma página muito lenta, se ela é uma página que não tem o conteúdo criado da forma certa, entendeu? Você acaba lá nos seus anúncios, quando você cria os anúncios, automaticamente não existe uma conexão entre o anúncio e a página que você criou, né? Ou seja, você não utilizou palavras-chave corretas, você acaba falando para um público totalmente diferente e com isso você passa a ter gastos e você não consegue ter o lucro que você esperava, entendeu? Então, esse é um dos fatores, entendeu? Tá, agora me tira uma dúvida. Eu quero saber aqui a diferença entre SEO e Google Ads. Eu preciso ter os dois? Me explica isso, como funciona? Então, o trabalho de CEO, né, que a gente chama, é um trabalho que é um trabalho orgânico. Ele é um trabalho orgânico, ou seja, você não faz uso de investimento para você poder ter você ter uma facilidade para você ser encontrado pelo seu cliente, entendeu? Então, essa é basicamente a diferença, né? E o tráfego pago, né? O Google Ads em si, ele já é um tráfego que ele só funciona através de investimento, tá? Então, dando uma explicação rápida de como é que funciona o SEO. O SEO é um serviço que você utiliza, por exemplo, quando você cria uma página, você vai lá, você cria o teu site, coloca a sua logo, fala sobre a sua empresa, né? Então ali você tem que utilizar algumas técnicas para que o Google, né, os robôs de busca e tudo mais, eles entendam que aquele conteúdo que você criou dentro daquela página, ele é um conteúdo que ele vai ficar engajado dentro das buscas, entendeu? Então, por exemplo, vamos criar aqui um exemplo. Se você é médico, né, se você tem uma especialização, né, e você monta uma página e você utiliza palavras-chave, você utiliza correspondências certa dentro daquela página que fale sobre a sua especialidade e variações dela, você fica engajado dentro do Google, de forma que quando a pessoa ela vá pesquisar alguma coisa talvez relacionada, o teu conteúdo aparece, entendeu? É como se fosse, por exemplo, um blog. Isso funciona muito, é muito em blog, né? Você tem uma página onde você tem vários posts de publicação. Ou seja, você tem vários tipos de conteúdo, né? Vou citar um exemplo aqui, novamente na área aqui é de medicina, né? É de saúde. Por exemplo, urologia. Se alguém pesquisa sobre urologia, consequentemente, se você tiver feito um bom trabalho de SEO, o teu conteúdo ele vai ter destaque, entendeu? Por exemplo, se você tiver um outro tipo de conteúdo lá, um outro post falando sobre cirurgia, né? E novamente tiver muito bem engajado, assim esse conteúdo vai aparecer Uhum. para a pessoa que está pesquisando, entendeu? Então o SEO é basicamente isso, são técnicas que a gente utiliza para poder fazer com que aquela página, com que aquele conteúdo, ele se engaje dentro das ferramentas de busca.
entendeu? E com isso você acaba tendo uma visibilidade boa sem você fazer investimento financeiro, entendeu? Então eu percebo o seguinte, tá? É, assim, eu não tenho um dado específico para poder te passar, mas eu arrisco aqui que a maioria das empresas não utiliza esse serviço. Eles não fazem isso. Eles têm lá o site deles, Uhum. né? Mas o site não é engajado dentro das ferramentas de busca. E sendo que ele pode fazer uso, né? Ou seja, contratar um profissional para poder fazer esse trabalho dentro da página dele. É porque uma coisa é ter o Entendeu? site, né? E a outra coisa. Exatamente. Uma coisa é você ter o site. O site Uhum. está pronto. Agora, como que eu utilizo aquele site Uhum. para poder me trazer um retorno? Entendi. Geralmente, às vezes, a pessoa pensa, eu vou fazer Google Ads. Ok, Uhum. pô, é recomendado. Só que você pode fazer um trabalho em cima daquele site, contratar um profissional que entenda para fazer um trabalho em cima daquele site, para que aquele site ele tenha as métricas certas para poder engajar dentro das plataformas, entendeu? Então, isso é um serviço até que a gente oferece também, tá? Mas, basicamente, explicando de forma rápida, é isso aí que o seu faz, entendeu? E quanto tempo que demora para ver o resultado do É, seu? então, isso daí também é uma pergunta que é bastante assim solicitada, né? O cliente ele quer sempre o resultado muito rápido. E só que dependendo do seu nicho, pode levar de 3 a 6 meses, tá? Ou até um pouco mais, dependendo do nicho, entendeu? Então a ideia é a gente fazer o quê? Estruturar o site, criar todas as técnicas de SEO por trás, palavra-chave, número de páginas que fale sobre os assuntos, entendeu? E pegar isso e fazer com que ela seja indexada dentro dos buscadores, entendeu? Então, aí o Google ele vai ler isso, ele vai avaliar, isso vai levar um tempinho, mas depois de um certo tempo, você vai ter a sua página muito bem engajada dentro dos motores de busca. Meu Deus, então para me fazer um investimento, eu vou me calcular aí para 3 a 6 meses, né? Para Exatamente. ver, para validar a ideia, para ver, né, tudo direitinho com o profissional. E por que que o meu concorrente aparece na minha frente, mesmo eu pagando pelos cliques? Por clique. Como é que funciona Então, isso? mais uma pergunta também que é bastante solicitada, né? O cliente, ele, poxa, eu acabei de fazer um investimento de R$ 1.000, eu acabei de digitar no Google aqui, eu não estou vendo o meu anúncio, eu estou vendo aqui do meu concorrente que é um cliente pequeno, Uhum. é um cliente que é menor, e eu estou vendo o anúncio dele, está sempre aqui aparecendo, no topo, e por que que o meu não está aparecendo? Então, como que o Google avalia isso, tá? A questão não é só investimento, não é Uhum. só você pegar, não, se eu investir um valor mais alto, eu vou ter um retorno maior. Não é bem assim que funciona. O Google ele avalia vários índices. Um deles é o índice de qualidade daquele anúncio. Uhum. Ou seja, palavra-chave é correta, a página que você está utilizando, se é uma página muito bem feita, muito bem estruturada, a forma como você estrutura as campanhas também, tá? Então o Google ele vai avaliar tudo isso e aí ele vai pensar o seguinte: olha, o grupo lá de anúncio dela tá muito bem feito, as palavras-chave estão dentro daquilo que ela faz, a página, existe uma conexão da página com o anúncio, entendeu? Ou seja, o índice de qualidade vai aumentar para aquele anúncio. Consequentemente, você vai ficar numa posição superior àquele que está investindo um valor até mais alto, entendeu? Porque às vezes a questão não é nem sobre o valor que você investe, é Uhum. mais como você faz o anúncio. Por exemplo, Aí que tá, né? por exemplo, eu já tive cliente de eu abrir a conta de anúncio deles e assim, cara, a coisa foi muito mal feita, entendeu? E isso com investimento alto, tá? Então, acabou não gerando o resultado que o cliente esperava. E eu parar e pensar, poxa, o cliente investiu um valor de R$ 1.000, Uhum. sabe? Não teve retorno, teve uma procura, teve duas, teve três com R$ 1.000 investido. Tem alguma coisa errada. Aí eu paro para olhar a campanha, cara, é um desastre. É um desastre. Por quê? Porque às vezes o cliente acaba meio que confiando em pessoas ditas
profissionais que não são de fato, entendeu? Você tá falando isso, aí eu já ia te perguntar, porque eu recebo os cliques, mas não faço venda. Onde que tá o erro? Onde que pode estar? Então, geralmente é isso, né? Estrutura de campanha muito mal feita, entendeu? O índice de qualidade muito baixo, tá? Ou seja, acaba gerando impressões, mas não gera Porque eu venda, escuto assim, eu escuto o gestor falar, entendeu? ele fala assim: "Ah, mas você não tá recebendo? Então a culpa é sua que você não tá sabendo fechar". Não, mas não é isso não. Mas não é essa, não, Porque não é não é possível, tipo isso. assim, Depende 50, muito. 60 pessoas chegam e Depende muito, tá? Isso que ele falou até tem um pouco de verdade. uhum, Só que o que acontece? Por exemplo, a forma como você estrutura uma campanha, por exemplo, tem várias coisas que você faz por trás. Palavra-chave correta, página correta, o traqueamento da forma certa. O traqueamento é um recurso que você utiliza do Google para você apontar para o Google o que é uma conversão. Por uhum, exemplo, o marketing, ele não parte do nada, né? As pessoas que entraram no mercado há pouco tempo não conseguem entender. O marketing, ele é uma ciência. Ele não é algo tipo, agora eu fiz um curso de marketing e é assim que se faz. Não é. Marketing uhum, é estratégia. uhum, É você sentar com o cliente, fazer um briefing, tentar entender a necessidade daquele cliente, sabe? Estudar o público-alvo, entender as dores desse público-alvo, o que esse público-alvo ele precisa de fato, sabe? Antes de você lançar uma campanha. Então a coisa não é assim, pegar e sair fazendo, entendeu? Então tem que sentar, tem que estudar, tem que avaliar para fazer a coisa da forma certa, entendeu? Isso acontece muito. Novamente aqui eu falando, né? Eu abro conta lá do cliente e às vezes não tem o traqueamento, ou seja, o traqueamento é o que dá inteligência para a campanha. uhum, Porque, cara, olha só, para só para pensar comigo. Como é que funciona uma campanha do Google? A campanha do Google tem por trás um algoritmo que você precisa ensinar ele. Ensinar. uhum, Imagina ali uma criança. E você vai ter que ensinar para aquela criança que não pode pegar o doce X ou pegar o item Y. Entendeu? Como que você explica isso? Você explica informando para a plataforma o que é cada coisa. Então, por exemplo, você cria uma conta do zero. Você tem que ensinar o que é uma conversão. A campanha precisa entender. A conversão é clique? Não é. Isso não é uma conversão. Entendeu? Aí entra naquilo que você uhum, falou. Pô, tem muita gente que liga, uhum, mas o lead é desqualificado. É a pessoa que não tem nada a ver, que não está numa decisão de compra no momento para poder fazer a venda contigo. Entendeu? Por quê? Porque provavelmente, quando a pessoa criou a conta, a pessoa não esquematizou a questão do traqueamento, não informou para os anúncios o que é uma conversão. A conversão ela pode ser uma venda. Eu vendo um produto pelo site. Cada vez que a pessoa entrar naquela página, vai ter por trás um pixel, né, que a gente chama, que seria a uhum, inteligência da campanha, vai estar ali por trás para rastrear o caminho que esse lead vai fazer. Por exemplo, ele pode chegar no checkout de pagamento. Quem é que nunca fez isso? Você olha um produto, esse produto é bonito, você clica em cima dele, você clica no botão de comprar, ou seja, você vai uhum, avançando etapas. Quando chega naquela etapa final, que é o checkout de pagamento para você colocar o cartão e passar, você pega e desiste. uhum, Você pegou e desistiu. Quando você sai da página, aparece um anúncio daquela loja. Olá, tudo bem? Vimos que você uhum, tem interesse no produto. Ou seja, aquele produto passa a te perseguir a semana inteira. Por quê? Porque tem um pixel instalado que entendeu que o cliente Cássia chegou naquela etapa, mas não comprou. Aí dentro da minha conta de anúncios, uhum, eu vou lá, aí eu sei, eu tenho um número X de cliente que chegou até o checkout, mas não comprou. Aí eu já vou ter um anúncio já por trás que fala sobre pessoas que chegaram, que têm o desejo, mas não compraram.
Aí qual é a dor dela? Será que a dor dela é porque ela não tem dinheiro no momento? Pode ser que no momento ela não tenha dinheiro, mas na frente ela vai ter dinheiro. Uhum. Então eu não posso abandonar esse cliente, porque a qualquer momento ele vai comprar comigo. É o famoso abandono de carrinho, né? Abandono de Abandono de carrinho. carrinho, né? Entendeu? Então, tudo existe uma lógica por trás. E saber fazer isso não são todos que sabem. Entendeu? Maravilha. E agora, aí você me falou, eu vou perguntar, mas como saber se a agência, o gestor, está fazendo um bom trabalho? Então, geralmente, tem que existir uma transparência de ambas as partes, tá? Tem que existir uma transparência do gestor, né, que está fazendo o trabalho, que foi contratado para fazer o trabalho. E eu costumo dizer o seguinte também: é bom que o cliente em si ele tenha pelo menos uma noção de como que funciona aquilo ali, tá? Para ele não ficar totalmente na mão do profissional. Porque a gente sabe, infelizmente, né, existem algumas pessoas que são ditas aí profissionais que acabam mais queimando o trabalho da gente do que propriamente somando, né? Porque, por exemplo, às vezes acontece de eu pegar um cliente que já desistiu do tráfego pago. Ah, mas eu paguei tanta gente para fazer. Aí, para reverter é complicado. Aí eu tenho que dar uma volta, ensinar, explicar, mostrar resultado de clientes que eu atendo, Uhum. para o cliente poder entender que a coisa funciona. Só que, infelizmente, ele passou por mão de pessoas que não são Curioso. profissionais. Venhamos e convenhamos. Contratar profissional por 300, 500, 800 reais, cara, não é um profissional bom. Me Barato desculpa, sai caro, hein? não é. Por quê? Eu já cobrei esse valor no passado. Todo mundo já foi iniciante. Uhum. Eu já fui iniciante. Eu cobrei para começar, para ter cliente, para fazer a coisa acontecer. Só que, quando você estuda, você leva isso para a sua vida. Por exemplo, eu faço isso 24 horas por dia, de domingo a domingo. Por quê? Porque eu estou ganhando para tomar conta de várias contas. E se eu fizer alguma coisa errada, o cliente vai gastar o dinheiro e não vai ter o resultado esperado. Uhum. Consequentemente, ele vai cancelar comigo. Eu vou perder um contrato de 1.000 e pouco, de 2.000 reais. Eu não quero perder. Sim. Para eu não perder, eu tenho que entregar o meu trabalho muito bem feito, entendeu? Então, às vezes o cliente ele vai muito por isso. Não, o fulano ali me cobrou 300 reais, 800 reais. Gente, vamos ser sinceros. Você acha que um profissional que está aí no mercado gerando resultado para a empresa da pessoa, aumentando o faturamento, o número de vendas, vai cobrar 300 reais? Não vai cobrar. Não vai cobrar. Por exemplo, tem aí profissionais que, além de cobrar uma taxa fixa, ainda cobra uma comissão em cima dos produtos que foram Caramba. vendidos. Exatamente. Por quê? Porque o trabalho de gestor de tráfego é eu fazer a sua empresa vender mais. Mas então, até que não é mal jogada? Porque Não, ele vai, excelente. porque ele vai falar assim, cara, eu tenho que realmente fazer vender. Eu vou pensar assim, cara, se ele vai ganhar uma parte, né, uma comissão ali das vendas, então realmente ele vai dar o sangue dele ali, porque ele vai estar ganhando dele fixo e mais fazendo. Sim. Então é uma boa, né? Claro, excelente. Mas assim, aí você até se prova mais, né? Poxa, se eu vender aqui um número X de produtos, eu vou ganhar uma comissão boa. Entendeu? Então você pega e você faz a coisa acontecer, de fato, né? Então, assim, tem muita gente que trabalha assim. Tem o valor fixo para montar a estrutura toda, para tomar conta, para poder otimizar, né? E além disso, ganha uma comissão. Ó, eu quero uma comissão de tantos por cento em cima do número X que vendeu. Por quê? Porque é através do gestor de tráfego que o cliente está crescendo. Agora você está falando isso, tem o quê? Entendeu? Deve ter uns 2 anos. Eu tenho vários produtos, infoprodutos, né? Plataforma. Mas tá lá, às vezes eu movimento, às vezes não. E aí, você falando agora que eu me liguei, eu falei assim, era isso, porque ele era gestor, e aí ele ofereceu mesmo. Ele falou, então, porque só que foi ao contrário. Eu ia ganhar menos do meu próprio produto. Ele ia ficar com uma porcentagem maior. Sim. Porque ele falou assim, eu vou rodar, você vai pagar para divulgar, né? Rodar, Isso. fazer o anúncio. Mas aí na comissão, tipo, eu fico com tanto por cento mais do que você. Aí eu fiquei assim, oxe, mas eu criei o produto é meu, eu vou pagar para rodar e eu vou ficar com menos? Aí eu não
não aconteceu. Agora você falando, dando entendimento, eu falei assim, agora eu entendi de Não, fato o isso que ele daí vai fazer. acontece. Porque assim, cara, a gente consegue gerar muita receita para o cliente. E a gente quer uma parte disso também. Afinal de contas, se o cliente ele cancelar, e eu já, assim, isso já aconteceu comigo. Eu já ajudei muitas empresas a aumentar o faturamento delas e simplesmente um determinado dia, sem mandar recado, sem nada, tudo funcionando. O cliente chega, obrigado, tá, valeu, mas eu vou ter que cancelar. Aí eu pensei, pô, mas eu gerei tanto resultado, por que o cara tá cancelando? Às vezes ele cancela para poder ir para o mais barato. Porque ele pensa assim, poxa, eu tô pagando esse rapaz aqui um valor de 2.000 e pouco por mês para poder fazer o tráfego. Tudo bem, ele me gerou o resultado. Mas eu tenho um sobrinho meu, sabe? Um primo, um filho meu que aprendeu a fazer. Olha, ele tá fazendo, tá arrebentando. Eu vou parar de pagar o rapaz, o profissional, e vou dar pro meu filho, eu vou dar pro meu sobrinho, pro meu primo. E dá. Quando dá, perde todo o engajamento. Começa a perder cliente, começa a perder venda. Só que ele vai vendo isso. Mas aí depois ele volta. E aí, tudo bem, meu amigo? Rapaz, pô, cara, eu cancelei com você aquela vez, a situação tava difícil. E eu sei que não tava, porque eu controlei as vendas dele toda. Acabei dando, pô, pro meu sobrinho fazer, meu sobrinho tal, não sei o quê. Olha aí, quando eu abro para poder olhar, tudo mal feito. Estragou o troço todo. O barato. Entendeu? Sai caro. Aí eu tenho também, né? Eu posso chegar e falar, olha, agradeço, mas agora eu não quero mais. Eu, particularmente, eu não atendo mais. Por quê? Porque, cara, é tipo assim, é um jogo. Se eu tô fazendo o meu trabalho muito bem feito, é justo que eu ganhe uma comissão por isso. Sim. E que você ganhe muito mais do que eu, claro. Você é o dono do produto. Mas eu tenho que ganhar uma participação, até porque a gente está escalando essa coisa toda, entendeu? Mas tem cliente que não quer pagar, né? Quer pagar o mínimo e ganhar o máximo. Entendeu? Agora a pergunta que não quer calar. Quanto, meu Deus, de orçamento eu preciso para começar a rodar um anúncio? Então, mais uma pergunta também que é bastante solicitada. Então, o valor de investimento, eu faço o seguinte, tá? Eu não passo o valor de imediato. Eu faço primeiro um teste. A gente roda ali uma campanha de teste para poder entender aquele público, daquele nicho, para eu poder saber, fazer conta quanto que, em média, por exemplo, o cliente consegue fazer uma venda. Por exemplo, olha, eu investi um valor de R$200 por dia ou de R$100 por dia e consegui vender um produto de R$300. Um exemplo. Investi 100 por dia e naquele dia, vamos colocar aqui o mínimo, eu vendi um produto de R$300. Entendeu? Aí eu vou fazer uma conta em cima ali do custo ali por clique e aí eu vou saber, olha, eu sei que se ela investir no mínimo um valor X, ela consegue fazer uma venda. A partir disso, aí eu já sei dizer para ela que ela investindo um valor X, ela consegue ter um número de venda Y, consequentemente ela tem um ROI, né, positivo, entendeu? Então, geralmente eu faço isso, eu não dou um valor de cara. Não, se você investir tanto, você... Não, o certo é você realmente fazer o teste, ver o anúncio, como que ele vai se comportar ali, para você poder pegar e dizer depois com propriedade para o cliente, entendeu? E como é que faz para a gente ter os serviços do Marcos? Fala aí da sua empresa. Bom, para aqueles que quiserem, né? Inclusive até eu acho que eu não cheguei a comentar isso aí com vocês. Para quem é cliente da rádio, eu vou dar uma consultoria totalmente gratuita, tá? Tanto sobre a questão do Google Ads, quanto a questão também da parte do SEO, tá? Então, para quem é cliente aqui da rádio e quiser, entendeu? Pode estar entrando aqui em contato, entra em contato, enfim, é contigo mesmo, Cássia, tal, e já solicita, que aí eu marco uma consultoria online, analiso o produto lá do cliente, tudo que ele tem no mercado, faço ali um estudo muito, muito breve e aponto para ele o que ele tem que fazer.
entendeu? Então, isso daí eu consigo fazer, é gratuito. E quem quiser fazer, de fato, o trabalho como um gestor de tráfego, vocês podem estar entrando também em contato comigo, né? Pode acessar o Instagram, que é o Marcos Meira, tá? Joga aí que já vai aparecer lá. Inclusive o Instagram também eu estou trabalhando, né? O meu, que eu preciso também começar a me posicionar de fato, né? Sair dos Começar a bastidores. mostrar os Sair dos resultados. bastidores. Isso aí é uma coisa até meio que me forçou, por quê? Porque a gente vê tanto profissional ruim no mercado, queimando o mercado, que às vezes eu paro, eu vejo um carinha ali falando uma coisa, que eu paro e penso, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. É isso que a gente fala assim. Entendeu? Aí fala assim, por que fulano é ruim, fulano tá ali? E eu só que por causa disso, porque não bota a cara. E assim, Bota a Cássia, é uma coisa. Cara, eu já tô há tantos anos no mercado, eu já fiz tanta coisa dentro do marketing. Já fui a programador. Eu comecei fazendo programas, entendeu? Agora eu vou de falar, computador. que a gente tava falando off aqui. Depois eu evoluí para a parte ali do marketing, estudei, já fiz a parte já de criação de conteúdo uma certa época, estudei copy, escrever anúncio, carta de venda, entendeu? Então chega ali uma hora que você, tipo assim, ou você vai pro front, ou você vai deixar espaço para aqueles que não entendem Isso aí. aparecer na sua frente e falar uma porção de bobagem. É isso aí. Entendeu? Então agora eu vou começar a me posicionar e mostrar os resultados que eu dou para os meus clientes. E aí Entendeu? eu vou falar o que a gente estava falando em off. Meu grupo lá, minha comunidade Pequenos Gigantes, eu vou estar levando esse brabo aqui, a gente vai estar marcando, dando uma aula, que você vai... Sim. Fala aí. Tá fechado. Tá fechado? Então, comunidade Pequenos Gigantes, olha aí, hein? Você tá tirando todas as dúvidas, a gente vai ter uma aula com ele, a gente vai combinar tudo direitinho. E vai estar junto no nosso time aí. Show, maravilha, certo? Tamo junto. Então é isso. Então, vamos ficando por aqui, já passamos todas as informações, conteúdo bom. Então já sabe, tá? Não faz besteira, quer contratar, fazer direitinho sua empresa crescer, movimentar, Instagram, tudo, gente, não adianta, não tem pra onde correr. Marketing é investimento, mas investe com o certo, tá bom? Até a próxima.